Oi pessoal, vamos à correção de mais um exercício. O enunciado diz o seguinte: pela fórmula de Bhaskara abaixo, calculamos as raízes reais de uma equação de segundo grau. Faça um algoritmo para solicitar ao usuário os valores de a, b e c e calcular e imprimir as raízes da função. Nós temos então uma equação onde f de x é igual a x2 mais bx mais c. As raízes são calculadas por menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a, e lembrando que o delta é calculado como b2 menos 4ac. Uma coisa importante é que quando delta é maior que zero, nós temos de calcular duas raízes reais. Quando delta é igual a zero, nós só temos uma raiz. E quando delta é negativo, a nossa equação então não possui raízes reais. Vamos ao visual aqui. As variáveis a serem declaradas são aquelas que nós precisamos solicitar que o usuário digite, mais aquelas variáveis que serão calculadas. Então nós teremos a, b e c. São as três variáveis a serem digitadas. E os valores a serem calculados: delta, x1 e x2. Todas essas variáveis serão do tipo real. A primeira etapa é a etapa de entrada de dados, onde nós solicitaremos ao usuário que digite os valores de a, b e c. Escreva, digite o valor de a, leia a, Ctrl C, Ctrl V, Ctrl V, digite o valor de b, leia b, digite o valor de c, leia c. Agora que nós já temos os valores de a, b e c digitados, nós podemos prosseguir com os cálculos. Delta recebe b elevado ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Se nós calcularmos agora o valor de x, nós teremos um problema. Nós não sabemos se nós temos de calcular duas raízes, uma raiz, ou se o delta é negativo e nós não precisaremos calcular as raízes. Nesse caso, então, é necessário usar o comando se. E aí nós faremos o teste. Se delta é maior que zero, então, se não, FINC. Se o delta é maior que zero, isso significa que nós possuímos duas raízes reais. Então, nós vamos calcular. x1 recebe menos b mais a raiz de delta, ou seja, delta elevado a meio. Tudo isso dividido por 2 vezes a. x2 recebe, eu vou copiar essa equação, colar com Ctrl V e só vou alterar o sinal de mais para menos. Então, nós temos menos b menos delta elevado a meio, ou seja, raiz quadrada de delta, dividido por 2a. E aí nós podemos mostrar a mensagem. Escreva L. A equação possui duas raízes reais. x1 igual vírgula x1 e x2 igual vírgula x2. Ok? Bom, se o delta é maior que zero, nós já resolvemos, nós já calculamos as duas raízes e mostramos os resultados. Mas se o delta não é maior que zero, nós ainda temos duas possibilidades. O delta pode ser negativo ou o delta pode ser igual a zero. No se não, nós teremos de testar essas duas alternativas restantes. Então, se delta é igual a zero, então, se não, FINC. Se delta é igual a zero, significa que nós temos uma única raiz. x1 recebe menos b dividido por 2 vezes a. Escreva L. A equação possui uma raiz real. Escreva L. x1 igual
vírgula x1. Bom, só nos resta agora o caso em que o delta é negativo. Se delta é maior que zero, nós calculamos as duas raízes. Se o delta é igual a zero, nós calculamos uma única raiz. A única alternativa que nos resta é que o delta é negativo e, nesse caso, não existem raízes reais. Escreva L. A equação não possui raízes reais.